A paz de Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 4. Deus seja louvado, Senhor, nos abençoa nessa leitura para a glória do teu nome. O cerco simbólico de Jerusalém. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás, e isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ti, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te-ei cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Eis que prenderei com cordas e assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Tomo trigo e cevada, favas e lentilhas, aveias e centeio, mete-os numa vasilha e fazes dele pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, e o tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo a beberás. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-ás sobre o esterco do homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vaca, em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão de Jerusalém, comerão pão por peso e com ansiedade beberão a água e por medida e com espanto, porque lhe faltarás o pão e a água. Espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão as suas iniquidades. Ezequiel capítulo 5, perdão. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como a navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimará no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás, como uma espada em redor da cidade. A outra terça parte espalharás ao vento. Desembaiarei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus:
esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras em que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal, mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu venho, eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízos, e tu, o que restar de ti, espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como vivo, diz o teu Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti, e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembaiarei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei com meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar de ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigo, eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras, que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6. Profecia contra a idolatria de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel, profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus nos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. E eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desoladas os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos a espada diante de vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares, em todos os vossos lugares habitáveis. As cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e vossos altares de incenso sejam eliminados, desfeitas as vossas obras. Os mortos, a espada cairão no meio
de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós, espalhareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde forem levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram contra os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmo por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate palmas, bate com os pés e dize: Ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. O que tiver longe morrerá de peste, o que tiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto é cercado e morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu, Senhor, que eu sou o Senhor, quando os seus mortos a espada jazerem no meio de seus ídolos, em redor de seus altares, e todo outeiro alto em todos os cimos dos montes, debalde de toda a terra frondosa, debaixo de todo o carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume e a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até a Ribla, em todas as suas abominações, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Acabamos de ler, paramos aqui agora no capítulo 6, quer dizer que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém.